Fala aí, meu povo, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, como vocês viram aí, eu mudei um pouco o cenário aqui de onde eu gravo. Inclusive eu mudei porque eu consegui posicionar a câmera num lugar melhor. Isso aqui não é provisório, eu acredito que isso seja definitivo mesmo. E eu tô começando esse vídeo para poder falar para vocês sobre o planejamento do mochilão para o Nordeste que eu estou planejando, né? Para acontecer em setembro do ano que vem, tá? Só para vocês terem noção, esse planejamento eu estou fazendo sem muita certeza do que pode acontecer aí no futuro com as coisas que estão acontecendo atualmente, né? Principalmente pela questão aí do vírus e etc. Então eu não sei exatamente como é que vai estar, mas eu acredito que até setembro do ano que vem vai estar tudo certo e eu já estou planejando com essa ideia, né, de que vai ter vacina, de que vai ter outras coisas aí pra gente poder levar a vida normal do jeito que a gente estava levando. E é o seguinte, esse planejamento, ele vai começar por Salvador e a gente quer ir até pelo menos Jericoacoara, tá? Isso eu tô levando em conta de que a gente vai ter mais ou menos uns 28 dias de férias, tá? Então eu imagino que essa trajetória que a gente vai fazer, ela vai durar mais ou menos isso, talvez pode durar um pouco mais, mas o que eu tenho planejado é que vai acontecer em torno de 25 a 28 dias, tá? No total. Nisso a gente vai então, o primeiro dia de férias, assim que eu tirar férias em setembro, a gente vai pegar um avião e vai desembarcar direto em Salvador, na Bahia, e de lá a gente vai seguir até Jericoacoara, tudo de ônibus, tá bom? Então a gente vai sair de Salvador e vai para Aracaju, aí depois de Aracaju para Recife, e assim vai, até chegando lá em cima em Jericoacoara. A gente só não vai conhecer 2 estados do Nordeste, tá? Pra gente não estender tanto a viagem. Então a gente vai só até Jericoacoara, depois volta para Fortaleza e pega o avião e volta para São Paulo, tá bom? Eu vou falar para vocês mais ou menos os gastos que a gente vai ter, mais ou menos o quanto eu tô calculando, para vocês poderem ter mais ou menos uma noção de quanto eu tô pensando em levar, quanto que eu vou gastar com hotel, hostel e transporte principalmente, né? A gente escolheu ir de ônibus porque a gente fez um planejamento para a gente tentar ir de avião, só que estava ficando muito caro. Então eu acabei decidindo a gente ir de ônibus, não só a possibilidade de a gente ir de avião, mas também a gente pensou também na questão de alugar um carro. Só que se eu fosse alugar um carro nesse período tão longo, ia ficar muito caro pra gente, então a ideia é a gente viajar durante um bom tempo e barato, né? Essa é a ideia de todo mundo. Eu vou então listar pra vocês mais ou menos umas coisas aí, exatamente o que a gente vai fazer, o que eu tenho planejado até agora, tá? Vamos lá, ó. Então eu vou falar pra vocês, eu tô com uma colinha aqui, e eu vou falando pra vocês as coisas que eu anotei, porque eu também não tenho muita coisa de cor, tá? Eu vou te passar mais ou menos o que a gente já tem planejado. Então vamos lá. A gente vai fazer então, ida e volta, como eu disse, de São Paulo até Salvador, que a gente vai gastar em torno na passagem ida e volta, indo até Salvador e voltando por Fortaleza, a gente vai gastar R$ 1.100 para 2 pessoas, tá bom? Isso inclui só a passagem de avião, ida e volta. Isso no mês de setembro, como eu disse, a gente não vai estender para os outros 2 estados, que no caso é Piauí e Maranhão, tá bom? Então a gente não vai estender até lá. A gente vai deixar então para conhecer esses 2 estados do Nordeste e mais para frente a gente deixa para conhecer só eles 2, tá bom? Então vamos lá. Então vão ser algumas cidades aí, eu vou listar para vocês algumas que a gente vai visitar, que é Salvador, Aracaju, Maceió, Maragogi, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Jericoacoara. Nesse meio tempo, entre algumas cidades, a gente vai conhecer algumas outras coisas. Por exemplo, algumas vezes a gente vai ter que ir direto para um lugar, depois ter que voltar para poder ir para outros lugares. Por exemplo, Porto de Galinhas, por exemplo. A gente vai ter que ir até a próxima cidade, ou pegar um ônibus, ou fechar com uma agência de turismo, qualquer coisa assim, para voltar para a gente poder fazer esses lugares assim, tá? No total de passagem de ônibus para 2 pessoas, a gente vai gastar R$ 938, tá bom? Isso, no caso, é só a passagem de ida, né? Só no caso de Jericoacoara que a gente está um pouco indeciso ainda do que a gente vai fazer. Se a gente vai pegar um ônibus em Fortaleza, descer em Jericoacoara, aproveitar lá e etc. e voltar de ônibus. Eu tô falando isso porque tem algumas agências em Fortaleza que eles fazem esse rolê. Eles saem de Fortaleza, vão até Jericoacoara e você fica, sei lá quantos dias, 2, 3 dias, depende do que você fecha com a agência de turismo. E aí depois você volta com eles mesmo, entendeu? Aí eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, depende do que tiver mais barato e o que tiver ao nosso alcance. Mas assim, só pra vocês terem noção, todos esses lugares que a gente vai passar, a gente vai procurar ficar em hostel. Se tiver café da manhã, ótimo, porque a gente já faz uma baita refeição no café da manhã.
e já fica mais tranquilo assim em questão de comida pro restante do dia, tá? Não que a gente não vá experimentar coisas típicas do local, isso vai porque isso faz parte da experiência, né, do que a gente vai visitar lá. Mas a ideia é tentar economizar, principalmente na questão de comida, porque acaba gastando sempre muito mais. Para vocês terem noção, a gente está pensando em gastar uns R$ 100 por dia, mais ou menos. Isso para 2 pessoas, tá? Eu não sei quanto que vai ser a média de preço lá, mas eu estou calculando como se fosse aqui em São Paulo, tá bom? Então eu acho que R$ 100 por dia para 2 pessoas eu acho que dá. Isso não inclui esses R$ 100, eu não tô falando pra gastar em restaurante, tá? Eu tô falando em tudo. Tipo, gastar em mercado, comprando coisa pra levar, sei lá, pra um Airbnb que a gente ficar, ou pra um hostel que a gente ficar, qualquer coisa assim. Então esses R$ 100 pra 2 pessoas estão tá incluso nessa parte aí também de mercado, tá bom? Vamos lá então. Então, como eu disse lá no começo, vão ser 28 dias em média que a gente vai ficar nesse mochilão todo. E ao todo a gente vai visitar 12 cidades, isso vai além daquelas que eu citei aqui, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai visitar também Pipa, lá pro Rio Grande do Norte, outras cidades também mais para baixo ali para Recife, e assim vai. Nesse cálculo dos 28 dias, a gente está pensando sobre ter que ficar um dia, às vezes, numa cidade, tá? Pela falta de tempo, principalmente, porque eu sei que esse mochilão, eu acho que deveria se estender por mais dias, mas como eu e minha esposa só vai ter 30 dias de férias, então a gente vai tentar aproveitar ao máximo dentro desse período de 30 dias, tá bom? Por isso que a gente está calculando mais ou menos uns 28 dias. A gente está tentando deixar os lugares com mais, vamos dizer, atrativo turístico para a gente poder ficar mais dias, como é o exemplo de Jericoacoara, exemplo de Recife mesmo, Natal e assim vai. Então a gente vai tentar ficar mais dias nesses lugares e menos dias em outros lugares que não são tão atrativos turisticamente falando. Não que nem uma delas não seja, tá? Só tô falando que, vamos dizer que a atenção turística ela tá voltada para mais outros lugares. Bom, gente, então eu acho que é isso. O que, para vocês terem noção, como eu fiz a pesquisa desses locais, foi tudo pelo Skyscanner, que eu gravei um vídeo sobre aplicativos de viagem, vai aparecer um card aí agora. E nesse Skyscanner eu fiz as pesquisas das passagens de avião e naquele aplicativo Rome to Rio, eu acho que é assim que eu pronuncio, eu sempre não sei como pronunciar esse aplicativo, mas ele se pronuncia eu acho que dessa forma. E ele eu fiz a pesquisa das passagens de ônibus, tá bom? Quando você fizer a pesquisa, por exemplo, você vai pesquisar de Salvador até Aracaju, ele vai aparecer para você lá a cidadezinha da onde você está indo até onde você quer ir, tá? Ele vai te dar o preço, vai te dar as empresas que fazem esse trajeto. Às vezes você pode pesquisar direto no próprio site, pode se basear na média de preço que ele vai te dar do próprio site, ou você entra no site da própria empresa que faz esse trajeto e você consegue também ter uma estimativa de preço de lá, tá bom? Pessoal, então eu acho que é isso. Só para vocês poderem ficar cientes, agora no finalzinho de dezembro eu vou de novo para o Paraguai. Inclusive tem muita gente chegando no meu canal por conta do vídeo do Shopping China, tá, das compras lá do Paraguai. E esse ano eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou gravar um vídeo inteiro aí de 1 hora e pouco de conteúdo sobre o Paraguai. Eu vou dividir eles em categorias, tá? Para poder ficar mais fácil para vocês poderem se achar dentro do próprio vídeo. Porque eu imagino que num vídeo tão grande assim, às vezes você tem que ficar pulando até você achar alguma coisa que te interessa. Então eu vou dividir eles por categoria. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo só sobre os vinhos que você acha no Shopping China, só sobre os eletrônicos que você encontra lá, sobre roupas, sobre jogos, e assim vai, tá bom? Eu tava pensando em fazer uma enquete sobre isso, mas eu acho que eu não vou fazer dessa forma mesmo, que eu acho que vai ficar mais intuitivo e vai ficar mais assertivo aí pro pessoal que tá assistindo ou procurando o que quer assistir. E outra coisa, se você não me segue no Instagram, todos os meus vídeos têm aí na descrição o meu Instagram, que lá eu faço algumas pesquisas para vocês poderem saber qual tipo de conteúdo vai vir ou o que vocês preferem ver, né? No caso, esse vídeo que eu tô lançando aí sobre o Mochilão do Nordeste, eu fiz uma enquete no meu Instagram e a maioria do Instagram voltaram pra fazer o vídeo sobre o Mochilão do Nordeste e uma outra parte das pessoas fizeram aqui no YouTube, responderam a pesquisa que preferem vídeos sobre o Paraguai. Então você consegue ver qual tipo de público ele tá no meu YouTube e qual público ele tá no meu Instagram. É por isso que eu quero também dar uma focada sobre essa questão do Shopping China, que eu vou fazer um próximo vídeo aí. E antes de eu ir para o Paraguai, eu vou explicar para vocês certinho como é que funciona o trajeto de ir até lá, como que é a questão de passar na alfândega. Eu não sei como é que tá nessa época de tudo que a gente está passando, eu não sei como tá funcionando lá. Mas só para vocês saberem, a fronteira entre Ponta Porã
E Pedro Juan Cabaleiro, que é onde é a cidade lá do Shopping Chinas, a entrada pelo Mato Grosso do Sul, ela não é tão monitorada para essa questão na alfândega, né? O que você vai entrar, o que você vai levar de produto e assim vai. Mas vou explicar melhor sobre isso num próximo vídeo, beleza? Então qualquer dúvida que você tiver sobre a questão do mochilão do Nordeste, pode me mandar aí também dicas, etc, porque eu ainda estou planejando isso para acontecer quase daqui a um ano, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever e compartilhar, comenta aí embaixo por favor dicas, sugestões, críticas, etc, que eu estou 100% aberto a ouvir o que vocês têm para dizer, tá? Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu, falou!